Vai começar, cara. Tá. Aí. E eu vou mudar aqui. Ok. Oi, galera amada do nosso Facebook. Tudo bem, gente? Como vão? E aí, a gente está hoje aqui para a segunda parte da nossa live Perguntas sobre Depressão. Vocês estão conseguindo nos ouvir? Se vocês estiverem conseguindo nos ouvir, coloquem consigo nos comentários para a gente saber que está tudo bem. Tem alguém conseguindo nos ouvir, pessoal? Ah, legal. Tô vendo que tá chegando gente aí. Vamos ver. O áudio tá bom? Tá fazendo sentido? Olá, Ana Paula. Oi, Ana Paula. Tudo bem? Bom? Então, a gente não avisou dessa live. Essa live é bônus só para quem tava ligado aí no seu Facebook. A gente quer resolver algumas das dúvidas principais que aparecem sobre depressão. Contar um pouquinho para vocês da jornada Viva Sem Depressão, que a gente está super feliz de começar nessa quinta-feira, a primeira aula do nosso programa de 12 encontros para desenvolver hábitos e a mentalidade para lidar melhor com a depressão e levar uma vida mais alegre e feliz. E no fim a gente vai responder perguntas do público e realizar o sorteio das entradas gratuitas para a jornada Viva Sem Depressão. Então aguenta até o final aí, que não é para demorar muito, a gente quer fazer bem rapidinho, bem dinâmico, bem bate e volta, mas até aí pelas 8h20 a gente deve terminar de sortear essas vagas e receber os nossos novos participantes, não é, Luiz? Perfeito, Júlio, é isso aí. Eu sou o Júlio e aqui do meu lado está o Luiz. Tudo bem, gente? E vamos lá, vamos começar então, Luiz. Está todo mundo nos ouvindo? Bruna, estão conseguindo nos ouvir aí? Escrevam consigo, por favor, nos comentários, se vocês estiverem ouvindo. Vários olás. Ah, eu consigo. Obrigado, Cleusa. Estão ouvindo? Então. Podemos começar? O áudio está bom? Então vamos lá. Certo, pessoal. Então, vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. E a primeira pergunta é: quando a pessoa percebe que está entrando em depressão, tem como ela evitar? Então, essa pergunta é super interessante. A verdade é que, à medida que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções, a gente começa a descobrir quando não está se sentindo tão bem, quando eventualmente está começando a se sentir mais triste por mais tempo, mais desanimado, todas aquelas causas de depressão que a gente já discutiu. Tem como ela evitar, tem como ela começar a agir logo que ela sente que isso está acontecendo. Geralmente a depressão ela também serve como uma espécie de aviso para coisas que não estão funcionando tão bem na nossa vida. Talvez você esteja trabalhando demais, esteja num relacionamento que não faz sentido, esteja sofrendo muito por outras questões, ou até não está dormindo, se alimentando ou fazendo exercício. Então, tem como ela evitar? De certa maneira tem, cada caso é um caso, mas sim, talvez se você mudar seus hábitos, procurar um psicoterapeuta, um psiquiatra, você possa lidar com a depressão antes dela se instalar mais forte em você. E para isso é importante lembrar que a depressão ela não é algo que você tem ou não tem, que é igual para todo mundo. A depressão é como se fosse assim, uma escala super complexa que vai de 0 a 1 milhão, vamos dizer assim, e você pode estar mais ou menos depressivo em diversas áreas. O diagnóstico ele é muito de sensação e de quanto você conversa e troca com o seu psiquiatra ou o seu psicólogo. Então é possível que você sinta alguns sintomas e não esteja clinicamente depressivo, mas já esteja sofrendo por causa daquilo ali. Nesses casos é bom já começar a agir, já tomar aquilo como um sinal de que você pode e deve realizar mudanças para melhorar a sua vida. E dessa forma, pessoal, é muito importante que vocês, o quanto antes, procurem ajuda especializada, seja de um psicólogo ou psiquiatra, justamente para que a depressão não se instale de uma maneira muito forte. Isso significa que quanto antes vocês intervirem, quanto antes procurarem ajuda, melhor e mais rápido vocês estarão melhores. Certamente. Vamos para a segunda pergunta. Então, quando a depressão vem acompanhada de outros transtornos e a pessoa faz uso de medicamentos, qual seria o período certo ou sinal para começar a tirar a medicação? Essa é uma ótima pergunta, é muito pessoal mesmo a relação de cada um com o medicamento e com depressão e outros transtornos. A verdade é que só quem vai poder dizer para você se é um bom momento para começar a tirar remédios ou não é o seu psiquiatra. Não confie em você mesmo, às vezes quando a gente está numa depressão, a medicação começa a funcionar e a gente já quer logo parar de tomar remédio e aí tudo volta, não deu tempo de desenvolver outras formas de lidar com pensamentos, de lidar com a sua vida e aquilo tudo
volta. Então, o mais importante nesse caso é procurar o seu psiquiatra, conversar e lembrar que tomar remédio não é um problema. A gente muitas vezes acha que é uma carga muito pesada, tá tomando remédio, ou liga isso com doença mental terrível, mas os remédios, assim como todas as outras ferramentas contra a depressão e outros transtornos, são maneiras de a gente viver melhor e não tem nada de errado neles. Às vezes a depressão é simplesmente um desbalanço químico da pessoa. Assim como um diabético precisa de insulina, às vezes certas pessoas precisam de remédio para poder funcionar e levar uma vida mais tranquila. E se a gente está num mundo em que isso existe e está a nosso acesso, seja na saúde pública, seja na saúde privada, por que não fazer uso de todas as armas que a gente puder para lidar com a depressão? É por aí. Procure o seu psiquiatra e veja se é um bom momento ou não e como fazer. Vamos para a próxima, Luizão? Vamos para a próxima pergunta, então. Essa é contigo, vamos lá. Perfeito. Então, a próxima pergunta é mais frequente ter depressão quem tem problemas com a família ou problemas de relacionamento? Então, a resposta para essa pergunta é sim. Geralmente, problemas com relação à família, relacionamento, nos deixam bastante para baixo e isso é um dos fatores que predispõe sim à depressão. Na verdade, ter um bom relacionamento com a família e ter um bom relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, são fatores que previnem a depressão de aparecer em você. Então, se você está com alguma questão na sua família, no seu relacionamento, é muito importante que você converse com a sua família, converse com o seu parceiro, com a sua parceira e tentem resolver isso de uma forma bastante amigável, de uma forma harmônica, porque isso não apenas influencia na sua própria saúde mental, como na saúde mental das pessoas que estão ao teu redor, que também se preocupam contigo. E sim, isso é muito importante que vocês estejam com uma boa harmonia e com um bom relacionamento. Certamente, e vale lembrar que pessoas que têm situações muito difíceis financeiras, digamos, todo mundo perdeu o emprego, está difícil em casa, não sabe como é que vai funcionar, ou que tem que cuidar de algum familiar que está passando por uma doença crônica, são pessoas que estão em altíssimo risco de desenvolver depressão. Então prestem ainda mais atenção e no primeiro sinal busquem ajuda. Perfeito. Vamos para a próxima então? Vamos para a próxima. Como ter certeza se é realmente depressão ou sintomas de alguma outra doença? Essa pergunta é fantástica e realmente a verdade é que é muito difícil ter certeza sem passar pelo acompanhamento de um psicólogo ou de um psiquiatra, e mesmo um psicólogo ou um psiquiatra podem se enganar com a sua situação. Então é importante continuar procurando. O que geralmente acontece? Às vezes, certas doenças elas acabam aparecendo como depressão. Então o que a gente costuma fazer e sugerir é toda uma bateria de exames antes para ver se não existe alguma outra causa biológica que pode estar gerando aqueles sintomas que não é a depressão. Porque é normal que a pessoa se sinta mais deprimida se ela está com dor crônica, às vezes se ela está com alguma deficiência alimentar, ou se ela está no que a gente chama de burnout, que é um estado de cansaço que não adianta, você não consegue se recuperar facilmente sem tomar uma série de providências. Então sim, existem outras causas, às vezes clínicas, às vezes biológicas mesmo, para você estar experimentando sintomas de depressão, e é muito importante o acompanhamento do psiquiatra e do psicólogo para a gente poder excluir esses fatores e tratar de fato o que pode ser uma depressão lá no fundo. Por outro lado, é bem mais comum que sintomas de depressão sejam de uma depressão mesmo, então vale a pena você já se informar sobre o assunto e entender como você pode fazer para lidar melhor com ele. E apenas para vocês terem um exemplo de uma doença que pode estar mascarando a depressão, ou na verdade simulando uma depressão, é justamente a anemia, que sim, vai colocar a pessoa mais para baixo, vai ter alterações no sono, no próprio apetite, e tudo isso sim pode estar mascarando uma depressão, quando na verdade a pessoa está com anemia e não com depressão. E a anemia, que é a falta de ferro na sua alimentação e no seu organismo, ela é muito mais comum do que a gente imagina também. Exatamente. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Então, quanto tempo um tratamento pode durar e que alternativas acessíveis financeiramente, além da Eureka, eu poderia ter para fazer um tratamento? Muito legal essa pergunta e muito condizente com o nosso propósito aqui da Eureka, que é, em última análise, que você se trate, busque ajuda e possa levar uma vida que vale a pena ser vivida. Quanto tempo pode durar um tratamento? Essa é a primeira parte da pergunta. Bom, tratamentos variam muito, mas é muito difícil que você consiga sentir grandes melhorias antes de 3 meses. Seja no seu psicólogo, seja tomando remédio psiquiátrico, seja combinando os dois. A melhor alternativa para quem está numa depressão mais pesada é unir sim a medicação e o acompanhamento de um psiquiatra com a ajuda de um psicólogo. Então,
o sistema público de saúde disponibiliza tanto psiquiatra como psicólogo em alguns casos, embora as listas de espera costumem ser grandes. E isso é parte do que nos motivou a lançar a jornada Viva Sem Depressão, para que você possa, dentro do grupo de apoio, com a ajuda da Robozinho e com a nossa ajuda, poder aplicar na sua vida todas essas técnicas que você aprenderia num consultório. Tá, essas são as principais alternativas. Na sua cidade, talvez tenha psicoterapia e psiquiatria ligadas às universidades, por exemplo, e elas costumam ter um custo muito reduzido e às vezes ser gratuitas. Então, aqui em Porto Alegre, por exemplo, você poderia procurar a URGS, aqui a Federal do Rio Grande do Sul, ou a própria Fundação, a UFSPA, que são 2 universidades públicas que a gente tem aqui, e elas têm atendimento clínico. Você pode entrar na lista de espera e procurar isso também na sua cidade. Se não, pergunte no posto de saúde mais perto de você. A gente recomenda também fortemente o nosso programa, por óbvio, a gente bolou ele para ajudar você aí de casa e acompanhar, e não necessariamente para substituir a terapia, mas para servir como uma base e para até complementar a sua terapia. Perfeito. Vamos para a próxima, Luizão? Vamos para a próxima, Júlio, vamos lá. Aí. Tem uma alternativa que não sejam os remédios ou a psicoterapia, porque os remédios me deixam muito sonolenta e eu não me adequei à terapia. Pois bem, quem fez essa pergunta fez uma pergunta excelente, pessoal. O que acontece? Muitas vezes nós temos o conceito de que vamos até o psiquiatra que vai nos recomendar um remédio e é esse remédio específico que trata todas as depressões, ou nós vamos até um psicólogo, um psicoterapeuta e aquele tipo de terapia vai tratar todas as depressões. Quando, na verdade, o remédio ele pode se manifestar no nosso corpo de uma maneira diferente que vai se manifestar em outra pessoa, inclusive da mesma família, tá certo? Então, existem sim diferenças individuais, diferenças biológicas de como o seu organismo vai estar recebendo essa medicação. Então, para você, uma medicação X pode fazer um efeito muito positivo e quase nenhum efeito colateral, quando um remédio Y pode estar fazendo muitos efeitos colaterais em você e quase nada de efeito positivo. Então, ter uma boa relação com o seu psiquiatra e conversar com ele sobre os efeitos colaterais que estão acontecendo, se você está se sentindo melhor ou não, ter, em suma, uma relação muito boa com o seu psiquiatra, uma relação de confiança, é muito importante para o sucesso do seu tratamento. Porque é comum, sim, que na primeira medicação você não se acerte com o medicamento. Isso é uma questão de organismo e medicação. Então, vá até o seu psiquiatra, converse com ele e modifique a medicação. Explique para ele tudo o que está acontecendo. Com relação à psicoterapia, então, você pode estar indo num psicoterapeuta que aplica uma determinada técnica, uma determinada linha teórica, e você não tá se adaptando a essa linha teórica e a essa técnica, quando na verdade existem várias linhas teóricas, várias técnicas dentro da psicologia que você pode estar sendo beneficiado por isso. Ou seja, não existe uma terapia única. Existem vários tipos de terapia e você pode estar buscando outros profissionais com outras linhas teóricas. Júlio, quer me ajudar aqui a complementar em algum ponto? Justamente, para a gente tocar adiante aqui, a verdade é que cada ser humano é um ser humano, e se você não se sentiu confortável com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, procure outro profissional, não tem problema, isso é muito natural. A terapia, cada técnica de terapia não funciona necessariamente para todas as pessoas, então convém buscar ajuda e saber que é um processo um pouco longo. Pode ser que você leve 6 meses para encontrar exatamente o profissional e a linha terapêutica que mais podem ajudar você. Mas não desista, porque tem soluções. Mesmo depressões que são muito resistentes a vários medicamentos, a várias linhas terapêuticas, hoje em dia existem tratamentos alternativos, é uma questão de você não desanimar. Eu sei que é difícil, pede ajuda para a família, pede apoio e continua procurando, porque tem várias saídas, essa é a verdade. Esperamos ter respondido essa pergunta, que é super complexa, dá para fazer uma live só sobre isso. É verdade. Mas vamos adiante. Uma vez que a pessoa teve depressão, ela sempre terá predisposição para a doença? Ou seja, é possível que a depressão volte após a pessoa fazer e encerrar os tratamentos indicados? Essa pergunta é chave e a verdade é que sim, infelizmente sim. Se algum dia você teve um episódio depressivo, a sua chance de desenvolver depressão de novo é maior do que uma pessoa que nunca teve. Simplesmente porque é como qualquer outra coisa da biologia. Se você alguma vez ficou enjoado porque comeu alguma determinada coisa, a sua chance de ficar enjoado de novo comendo a mesma coisa é maior. Eu sei que é um exemplo meio bobo, mas na verdade é assim que funciona. Tá?
Quando você para um tratamento, especialmente um tratamento que foi só de medicamento, a chance de voltar é muito grande, porque aquele medicamento estava ajudando a controlar a sua química. E é aí que existe uma grande diferença entre a psicoterapia e o tratamento só com medicamento. O legal é combinar os dois. No geral, a gente vê menos recaídas, menos novos episódios em pessoas que passaram por um processo de psicoterapia com um profissional. Porque elas acabam desenvolvendo estratégias, técnicas e hábitos que permitem que elas levem uma vida mais feliz e menos propensa à depressão. Que é um pouco do que a gente quer criar com vocês a partir desse programa de 12 semanas da Jornada Viva Sem Depressão. A gente quer simular e emular todo esse processo que a gente faz com o psicoterapeuta dentro de um consultório, através das nossas aulas online, do acompanhamento da Robozinha e do grupo de apoio, porque é muito importante estar com outras pessoas acompanhando a sua trajetória. Deixa eu ver se eu respondi a pergunta. Sim, disposição, infelizmente sim, e é muito perigoso encerrar o tratamento. Por isso, sempre que você for encerrar um tratamento, encerre de comum acordo com o seu psiquiatra ou seu psicólogo. A gente muitas vezes tem a tentação de dizer assim, eu não preciso mais voltar, eu já estou me sentindo melhor, mas isso é muito perigoso, porque assim como tudo na vida, esse tipo de transtorno, como a depressão, tem fases. Vai ter momentos da sua depressão que você vai se sentir um pouquinho melhor, momentos em que vai se sentir pior. Não fuja na primeira melhora, saia com autorização, com a bênção do seu psiquiatra e do seu psicoterapeuta. Exatamente. Muito bem, essas foram as perguntas que a gente tinha preparado para vocês. Agora a gente queria explicar um pouquinho dessa nossa jornada Viva Sem Depressão, que está nos animando muito. A primeira aula vai ser justo essa quinta-feira agora, próxima, imediata aí, às 8 horas da noite, mas se você não puder estar na aula ao vivo, não tem problema, as aulas vão ficar gravadas. E o que é essa jornada Viva Sem Depressão? Ela é um programa que a gente criou para tentar tornar acessível a todo mundo que nos segue aqui na Eureka, que pede ajuda e que está tentando buscar viver uma vida melhor e mais alegre, um formato que caiba no seu bolso e no seu tempo para você poder ter à sua disposição as melhores técnicas que a gente ensina dentro da terapia para garantir que a sua vida não vai passar por depressão com tanta frequência, vai diminuir essas chances e ajudar você a sair de uma depressão. Então, cada semana a gente tem um encontro sobre um tema diferente. A gente fala sobre aspectos biológicos da depressão, como a sua alimentação, sono, exercício físico, outros hábitos podem estar afetando o seu humor. A gente fala como lidar com os pensamentos do passado e os pensamentos atuais que às vezes estão te torturando. Como ter mais emoções positivas na sua vida, o que faz uma vida mais alegre, mais feliz. A gente fala sobre os hábitos que estão por trás de uma vida de pessoas menos deprimidas. Por exemplo, exercício físico é uma das bases de proteção para evitar a depressão, ver os amigos, familiares em contextos legais. A gente vai trabalhando tudo isso com tarefas de casa para que você possa a cada semana construindo esses hábitos e de pouquinho em pouquinho tentando habituar você a agir da maneira certa para evitar a depressão no futuro. Tudo isso dentro de um ambiente seguro, de um grupo onde você pode expor as suas dúvidas, pedir ajuda específica para a gente e ter esse acompanhamento dia a dia da Robozinha e nosso com você para monitorar o que está funcionando dessas tarefas e o que não está. Porque a gente acredita que não tem como mudar magicamente. Por isso que a gente não oferece para vocês uma aula e acabe com a depressão. Isso é impossível. Na verdade, a gente acredita que 12 semanas são o mínimo para você poder começar a sentir e estabilizar esses hábitos diferentes e essa forma de pensar diferente, que também é uma prática, e de lidar com as suas emoções de uma maneira diferente, às vezes de lidar com os outros, com o passado e até com o futuro, para poder levar uma vida mais feliz. A gente tentou condensar isso ao máximo e botar num preço que é acessível para todo mundo com um pouquinho de esforço. Eu sei que é difícil, às vezes a gente tem nossas próprias dificuldades de grana e de outras coisas, mas tem investimento melhor do que a sua saúde? Eu não acredito que tenha, e é por isso que esse nosso programa está aí, para ser acessível para todo mundo, para essa galera querida que está sempre no nosso Facebook. Tá? E deu de falar da Jornada Sem Depressão. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí embaixo. E agora a gente vai responder um pouco das dúvidas que a galera que está nos assistindo. Muito obrigado por estarem nos assistindo. Muito obrigado, pessoal. Vocês são a alma da Eureka. Ver um comentário legal de vocês é a alegria do meu dia. Realmente. É fantástico para nós, assim. É uma experiência maravilhosa estar trabalhando aqui. Eu não consigo me ver fazendo nenhuma outra coisa. E a gente quer ajudar vocês e recompensar vocês por estarem aqui, estarem buscando ajuda e entender melhor a depressão. Vamos ver um pouco das dúvidas da galera. Perfeito. O que nós temos aí, Luizão? Então, aqui parece ter uma dúvida bem interessante, Júlio. E a dúvida é da Laura
E ela diz, oi Laura, tudo bem? Tudo bom, Laura? Tenho depressão e agora meu médico disse que tenho transtorno bipolar. Fale um pouco disso pra mim? Oi, Laura, maravilha. É muito comum, é muito difícil o que você está passando. Eu só posso imaginar, a depressão aparece para cada um de nós, mas é sempre sofrida. E todo ser humano sofre, tá? A gente tá contigo aqui e vai estar sempre à tua disposição aqui na página. O transtorno bipolar e a depressão, eles muitas vezes são confundidos porque eles têm sintomas parecidos. A diferença é que no transtorno bipolar a depressão se alterna com estados de humor em que você sente muita energia, a sensação de que você é capaz de fazer qualquer coisa a qualquer momento. É mais uma troca muito rápida de humor do que efetivamente estar sempre depressivo, triste, meio desanimado. É isso que caracteriza o bipolar. É como se você pudesse de tempos em tempos passar de muito elétrica para muito triste, muito sem vontade, sem ter aqueles momentos em que está em equilíbrio, sabe, natural e que tudo está bem. É comum que as pessoas digam que você está muito acelerada ou que você está fazendo coisas demais, etc. Claro, eu não conheço o seu caso perfeitamente, Laura, mas eu estou falando um pouco sobre isso. A verdade é que muito do que a gente ensina no Jornada Viva Sem Depressão é um pouco do que você ia aprender na terapia de tratar transtorno bipolar e como lidar com isso também. São uma série de hábitos que ajudam você a estabilizar o seu humor, tanto para evitar que ele vá lá para cima, o que às vezes é difícil porque é gostoso quando ele vai lá para cima. É uma das grandes dificuldades de tratar a bipolaridade, é que os pacientes gostam da fase em que eles estão super felizes, tá? Mas essas são técnicas que ajudam você a manter o seu humor funcionando normalmente. Eu mesmo não chego a ter bipolaridade, mas tenho alguns traços de flutuação de humor e confesso que com muita psicoterapia e muita construção de hábitos, e às vezes os guris me ajudam com isso também, eu consegui me manter dentro de um humor bem mais estável. Então a grande diferença é essa: a depressão costuma surgir num episódio da sua vida ou se é algo que aparece muito cronicamente e é um estado mais desativado, a vida está sem graça, às vezes seu apetite muda, etc. E o bipolar, ele costuma ter essas trocas de fluxo de humor de tempos em tempos. Não é no mesmo dia, necessariamente, pode ser meses, às vezes de um jeito, meses de outros. E o tratamento medicamentoso, ele é bem diferente, porque uma coisa é estabilizar o seu humor, quando ele tem essas variações, é muito do seu psiquiatra isso, e outra coisa é ajudar você a estar num humor que é legal e feliz, assim, no dia a dia. Perfeito. Tá certo, Laura? Mas aguenta, procura ajuda, se é que você já não está procurando, que tem como controlar e tem como levar uma vida normal mesmo com bipolaridade. Perfeito. Vamos à próxima pergunta? Vamos procurar mais uma pergunta aqui, pessoal. Façam suas perguntas e nós vamos respondê-las na medida do possível. A síndrome do pânico é uma fase da depressão? E como viver menos ansiosa? Pergunta da Ana Paula. Obrigado, Ana Paula, pela pergunta e por estar nos assistindo. Então, a depressão e o pânico, eles não necessariamente têm relação, embora seja muito comum que pessoas ansiosas venham a desenvolver depressão. Elas são duas dificuldades que aparecem muito juntas. Então, o pânico não está necessariamente ligado à depressão, mas é claro que quando as pessoas estão mais deprimidas, elas também estão mais vulneráveis a outros transtornos. E a própria ansiedade e o transtorno de pânico podem ser um dos fatores, uma das causas dos gatilhos por trás de uma depressão. Porque realmente é muito difícil aquela sensação de que você vai perder o controle, vai ter um ataque cardíaco e só Deus sabe o que vai acontecer. É difícil viver assim. Exatamente. Isso pode ser um estresse constante na sua vida. Então eles não estão necessariamente ligados, mas é muito comum que um facilite o aparecimento do outro ou até potencialize o outro na sua vida. A saída é, de novo, procurar ajuda e tentar manter os hábitos que permitem que você lide bem com seus momentos de ansiedade e de transtorno de pânico. Tem uma série de técnicas, você pode usar o desacelera.com, que é um dos nossos sites, ou conversar com a Robozinha sobre ansiedade. Tem algumas técnicas que são muito usadas lá à disposição, totalmente grátis, tá? E lidar com isso é uma barra, mas tem jeito, Ana Paula, tem jeito. Tem jeito. A gente tem tempo para mais alguma pergunta, Luiz? Acho que vamos pro concurso agora, né? Vamos pro nosso sorteio. Vamos pro sorteio. Então, para vocês entenderem o que aconteceu. A gente, quando lançou a Jornada Viva Sem Depressão, viu que muitas pessoas estavam tendo dificuldade, mesmo com o valor que a gente julga bastante acessível, de poder pagar e participar de verdade. A gente aqui é uma empresa, então a gente tem curso, a gente adora o que faz, está aqui depois do horário do trabalho, conversando com vocês e poderia conversar a noite inteira. Mas a verdade é que a gente tem uma sede física aqui em Porto Alegre, a gente quer expandir os nossos serviços. Exato. E a gente tem cursos que precisam ser pagos. É uma pena. A gente queria muito poder estar oferecendo todos os nossos serviços de graça,
como a gente já oferece a robozinha, o nosso conteúdo e muitas outras coisas, mas a gente tem custos. Então a gente criou esse sorteio como uma forma de poder pelo menos disponibilizar algumas vagas para quem estava com dificuldade e se engajou lá, participou, fez o seu login na nossa página e quis participar. Então vamos lá, vamos para o sorteio. Eram cinco pessoas que iam ser sorteadas, dos participantes, e iam ganhar cada uma 2 vagas, para elas e para um amigo ou amiga. Porque a gente também entende que é bem mais fácil fazer essas mudanças, mudar de hábito, lidar com a depressão quando a gente está acompanhado de alguém que se importa com a gente, que está passando por um processo parecido ou que quer nos ajudar. Então vamos lá, vamos fazer o sorteio. O sorteio é todo eletrônico aqui, a gente usou um sistema eletrônico. Eu vou só apertar um botão aqui no meu computador e ver quem foram os sorteados. Vamos lá. E agora, pessoal, quem quem foram os nossos sorteados? Vamos esperar que eles estejam ao vivo. Então, o primeiro dos nossos sorteados foi o Guilherme de São Paulo. Ele tem um e-mail davajonas12@hotmail.com. A gente vai entrar em contato contigo, Guilherme, mesmo que tu não esteja aqui ao vivo, tá? A segunda sorteada foi a Tatiane. O e-mail dela é tatiane.paula@hotmail.com. Perfeito. Tá? Eu tenho o teu número de celular aqui, Tatiane, mas eu não vou dizer para todo mundo na live aqui. O terceiro sorteado foi a Ângela. O e-mail da Ângela é ascitadin@hotmail.com. Ângela, parabéns. Parabéns, Ângela. Seja bem-vinda junto com o seu amigo ou amiga. Depois, a quarta sorteada foi a Andrea, e o e-mail dela é deia.terra.lima@gmail.com. Parabéns, Andrea, bem-vinda. Tá. E por último, a alana.f.cruz@hotmail.com. Parabéns, Alana. Parabéns. Esses foram os nossos 5 sorteados. Mas para você que assistiu a nossa live aqui, a gente quer oferecer um desconto especial para entrar na jornada. Você está meio em dúvida, está difícil, o custo é meio alto para você nesse momento, talvez. Então, para parabenizar e poder, de alguma maneira, agradecer pela sua visão, a gente quer oferecer a seguinte oferta. Para todo mundo que estiver nos assistindo aqui, manda um e-mail para contato@eureka.me dizendo: eu assisti a live 2, tá, como assunto, e pedindo o seu desconto. Perfeito. O primeiro mês da jornada vai ficar só R$15,90 para você. É um desconto de R$24,90 para R$15,90 a gente vai mandar o pedido de pagamento. Lembrando que a gente confia na nossa jornada e acha que todo o tratamento tem que fazer sentido para você. Então, se você se inscrever e porventura não gostar, você pode cancelar e a gente devolve o seu dinheiro. Não adianta a gente oferecer um produto que talvez não seja o momento para você, talvez não faça sentido, você precise de outro tipo de terapia. Então a gente confia e é só você dizer: quero cancelar, não tem que fazer 1000 formulários, não tem nada disso. A gente só vai perguntar por quê, para poder entender e melhorar o nosso serviço. Tá? Não tem nenhum grilo, não tem nenhuma briga, se você quiser voltar em algum momento, sem problema. A gente realmente acredita que é um produto novo e que você pode se beneficiar muito mesmo do que a gente está fazendo lá e quer muito ver você na quinta junto com a gente. Perfeito. E Júlio, uma dúvida, essa oferta especial, ela é válida até o fim da noite, não é mesmo? Perfeitamente, tem que mandar esse e-mail até a meia-noite, senão a gente vai desconsiderar, porque a live fica gravada aqui até para poder ajudar outras pessoas que tenham as mesmas dúvidas e que queiram nos assistir depois. Então é só para quem mandar o e-mail até a meia-noite de hoje. Perfeito. Especificamente. Tá certo? Mais alguma dúvida, será, Luiz, que a gente possa responder aqui sobre a jornada em especial? Vamos ver o que a galera está perguntando aqui. Se vocês ficarem em dúvida sobre a jornada, acessem a jornada, leiam a nossa página, vejam o que está rolando. Tá? A página é www.eureka.viva-sem-depressão. Tá? E aí vocês nos encontram lá. E se ficar mais dúvida, pode sempre perguntar aqui pela página ou mandar um e-mail de preferência, é o jeito que a gente responde mais rápido e a gente vai fazer o possível para ajudar você, tá certo? O nosso propósito é e sempre foi que todo ser humano na Terra possa viver uma vida que vale a pena ser vivida e a gente está sempre tentando inovar e melhorar para que isso de fato aconteça. Então, se você curtiu a nossa live, não esquece de curtir, não esquece de convidar os amigos para participarem da Eureka. Quanto mais gente nessa transformação, mais rápido a gente vai chegar lá. Tá certo, pessoal? Não.
Repita um e-mail que o pessoal não consegue. Ah, beleza. Vamos escrever um e-mail nos comentários que é bem mais fácil. Vamos botar o e-mail aí. E o que é para dizer no e-mail? Boa, boa. Obrigado, pessoal. Ó, obrigado, Bruna, que está nos ajudando aqui. Então, o e-mail para enviar é contato@eureka.me. O Luiz está escrevendo aqui para publicar na mensagem e tem que dizer no e-mail, no assunto do e-mail, eu quero. Tá? Eu quero só, é suficiente. E esse e-mail tem que ser enviado até as 12 horas de hoje, até a meia-noite. Porque senão a gente vai estar deixando essa oferta aberta e não vai conseguir processar todos os pedidos que podem estar chegando, tá? A gente vai enviar também esse e-mail para todo mundo que participou do sorteio poder ter essa oferta especial. Esse é o nosso objetivo, que mais pessoas possam participar e que a gente possa fazer uma super jornada todo mundo junto. Deixa eu ver se ficou mais algum problema, alguma dúvida que a gente possa responder agora da jornada. Não? Bom, pessoal, foi um prazer ter vocês aqui. Fiquem atentos para novas lives que possam aparecer. Se lembrarem de alguém que pode se beneficiar da nossa jornada, não esqueçam de recomendar, mostrar a nossa página. Cada um tem seu momento, enfim, mas se puder ajudar pelo menos um de vocês, o nosso propósito está cumprido. E a gente ama ver as manifestações de que está ajudando, é um grande prazer. E assim, é fantástico estar nessa live, é difícil dar tchau, assim, parece aqueles namorados que, desliga tu, desliga eu, mas infelizmente a gente tem que ir e espera todos vocês aí no nosso e-mail e na jornada na quinta-feira. Fiquem atentos para mais lives. Valeu, pessoal, muito obrigado, beijo e boa semana, até quinta. Até quinta, tchau, tchau.